Muito bom dia. Obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado ao Bruno por ter aceito o nosso convite. Enfim, é um convite um pouco obrigado, porque ele faz parte da nossa equipa e, portanto, cá teremos o prazer de ele partilhar connosco. Como já podem ver, enfim, na apresentação, o tema é sobre a inflação, que é um tema que nos preocupa a todos. A crise energética, que se mantém ainda, enfim, com uma alta de preços e um controle de preços que se está a tentar fazer ao nível da UE, e qual o impacto que isto poderá ter, que estes dois efeitos poderá ter nas empresas portuguesas. Portanto, contamos com o nosso colega, o Bruno de Moura Fernandes, e pomos o de Moura Fernandes, porque se fosse só o Bruno Fernandes, ainda se pensava que era o nosso digníssimo representante na seleção do Manchester United, mas não o Bruno de Moura Fernandes. É o head da Macroeconomic Research do Departamento de Investigação da COFAS, com foco na Europa Ocidental, Espanha e Portugal. É licenciado em Economia Internacional na Universidade de Paris, no FIN. Exerceu funções no Serviço Económico Regional da Embaixada de França na Argentina, no Gabinete Internacional de Diagnóstico e Previsão do Ministério da Economia e Finanças francês, antes de ingressar na COFAS em 2017. Esteve baseado na sede da COFAS em Paris e em Londres, antes de mudar para Madrid em 2021, e foi também professor de Economia Pública no Ciência Pompidou. Portanto, Bruno, cá estamos para partilhar aqui com quem teve a amabilidade de se juntar aqui ao nosso painel, e o que vamos fazer é, o Bruno vai partilhar, enfim, uma apresentação que a vai fazendo. Eu vou, enfim, participando também no sentido de colocar algumas questões que vamos tendo, enfim, ao longo da apresentação, e depois vamos reservar os últimos 15 minutos aqui do nosso webinar para quem esteja a assistir poder colocar questões, e eu coloco-as também ao Bruno com todo o prazer. Bruno, o palco é seu, por favor. Muito obrigado, Ajuda. Caso muito obrigado. Sim, bem, claro, hoje vamos falar de muitas coisas, de muitos temas, porque sim, é verdade. Pensávamos que 2022 ia ser o ano um pouco da transição, depois da recuperação, não é? Depois da pandemia, e afinal, claro, com a guerra na Ucrânia, todos os fatores negativos que pensávamos que eram temporários, afinal, estão a ser persistentes. Nós estamos a falar de uma guerra prolongada, a inflação, pois os preços das matérias-primas que tinham subido já no final de 2021 e que afinal ficaram muito altos, e vamos ver que ainda mais os preços da energia, nomeadamente do gás e do petróleo. Isso, claro, também pode depois fazer que tenhamos uma crise energética. Também vamos falar da inflação, vamos falar também, obviamente, da subida das taxas de juros, porque, claro, os bancos centrais estão a tentar moderar essa inflação e, claro, assim temos três fatores negativos que estão a afetar realmente a economia portuguesa, as economias europeias, e sabemos que somos todos tão interdependentes que, claramente, a economia portuguesa, ainda que não vai ser, provavelmente, a economia mais impactada a nível europeu, também vai ser impactada ao final e vai ser prejudicada por essa situação. Também depois vamos ver um pouco as nossas avaliações de risco país, de risco sectorial, e ver também, bem, o que vai ser realmente o impacto na economia portuguesa. Isso tudo num contexto, obviamente, de muita incerteza, mas vamos tentar dar-lhes a nossa visão, não é? A nossa visão sobre os cenários possíveis e quais são os mais prováveis. E para começar, pois, claro, o problema da energia, que é um problema a nível mundial, mas também ainda mais ao nível europeu, não é? Que aqui estamos a apresentar-lhes, então, o nível de armazenamento de gás na União Europeia e no Reino Unido. Então, e o que aconteceu, como sabem, é que, claro, os preços do gás aumentaram muito em 2022, porque a Rússia é um produtor muito importante de gás, fornecia 40% do gás europeu. Então, claro, tivemos medo de rupturas de abastecimento na Europa. E, para já, vamos dizer que entre fevereiro e agosto, a Rússia continuou a exportar muito gás pelos gasodutos para a Europa. Então, a Europa o que fez foi
encher basicamente as reservas, repor as reservas, pagando muito caro o gás que vinha dos Estados Unidos, que vinha do resto do mundo, mas também da Rússia. Isso fez com que os preços estivessem muito altos, muito elevados, mas que conseguimos, uma vez mais, encher as reservas. Por isso, chegamos com reservas de 90%, 100% na Europa. Isso, claro, então, partimos de um ponto que é bastante positivo. Mas depois a pergunta é se isso vai ser suficiente ou não para passar todo o inverno. E o que vemos aqui são os cenários da OCDE. E vemos que depende de dois fatores principalmente. O primeiro fator, porque temos de dizer que nem que tenhamos 100% de nível de armazenamento de gás, só basicamente são 2 meses de consumo de gás no inverno, na Europa. Então, sabemos que não vão ser suficientes se não reduzirmos o consumo de gás e também se tivermos temperaturas muito baixas. Que esse é um fator fundamental, parece um pouco básico, mas que é fundamental, são as temperaturas. E para já também temos de dizer que tivemos sorte, porque tivemos um outono muito quente, 4 graus acima da média normalmente nesses meses durante o ano. Então, para já, partimos de um ponto muito positivo. Mas sabemos que o inverno ainda não começou. E se tivermos um inverno frio, aqui o que chamam inverno frio é, por exemplo, se tivermos o mês de dezembro mais frio dos últimos 5 anos. Se tivermos o mês de janeiro mais frio dos últimos 5 anos, etc. E vemos que podemos claramente chegar já no mês de janeiro, se não reduzirmos o consumo de gás e também se tivermos um inverno frio, podemos chegar já com problemas ou com risco de ruptura de abastecimento. Isso significaria, obviamente, que isso não afetaria diretamente a Portugal, mas sim, por exemplo, a países como a Alemanha ou a Itália, que dependem muito mais do gás e muito mais do gás russo. E eles, se isso acontece, vão ter que fazer racionamento da energia do gás. Isso então seria suspender a produção de algumas indústrias, nomeadamente, muito provavelmente, a indústria química, a indústria do papel ou também, por exemplo, os produtos metálicos, que são os que consomem mais gás, mais energia. E nesse Bruno, momento, então... Desculpe só interromper um minuto, só para perceber aqui bem este gráfico. Significa que a linha a verde é a linha, ou melhor, a linha a vermelho é a linha que corresponde ao consumo de 2017 a 2021, portanto, a situação normal do nosso consumo de gás. E, portanto, a linha verde era se nós tivermos uma redução, se fizermos uma restrição e uma redução em 10% de consumo de gás, portanto, o que acontece, e a linha azul é se de facto tivermos o tal inverno mais frio, que o consumo dispara e, portanto, vai para níveis muito mais elevados. E, portanto, daí a questão das nossas reservas. Ou seja, exatamente. Exatamente. Sim, sim, sim. E então, claro, isso afetaria ao nível europeu. Depois, sim, é verdade que, bem, em Portugal as reservas são realmente mínimas, é como em Espanha. Mas isso deve-se ao facto de que nós podemos, sim, continuar a importar gás, porque temos os terminais, não é? Para receber o gás liquado. Então, isso significa que Portugal e Espanha, muito provavelmente, não vão ter que racionar o gás. Por isso também aqueles só se comprometeram a reduzir, a poupar 7% do consumo de gás e não 15% como o resto da Europa, porque temos muito poucas conexões com o resto da Europa, nomeadamente com França, e por isso também não serve muito poupar muito gás, porque não vamos poder mandar o outro gás, vamos dizer, o gás poupado para o resto da Europa. Mas sim, provavelmente vamos ter uns preços muito altos, ainda, como podem ver também, não é a linha verde no outro gráfico, que os preços em Portugal e Espanha estão mais baixos do que no resto da Europa, nomeadamente o TTF, que é o preço na Holanda, que é o preço de referência, mas que estão muito altos, que estão lá para os 90 euros, que é basicamente 2 ou 3 vezes mais caros do que no resto, do que em 2021. Por isso, sim, o que podemos pensar é que Portugal e Espanha não vão ter racionamento este inverno, mas que sim, pode ser que a Alemanha, Itália e também então outros países vão ter que ser solidários, também vão ter que racionar. E isso, obviamente,
depois tem um impacto sobre a procura externa, não é? Para Portugal, que sabemos que se houver uma recessão em França, na Alemanha ou na Itália, sabendo que 70% das exportações de Portugal vão para o resto da União Europeia e chegamos a 76% se incluirmos o Reino Unido, obviamente isto tem um impacto muito forte depois na procura para as empresas portuguesas. Por isso, o preço do gás muito elevado durante muito tempo, isso sim é o que vai acontecer muito provavelmente, porque depois vamos ter que repor as reservas. Isso vai ser complicado porque a Rússia cortou o fornecimento de gás desde fim de agosto, então, claro, para o ano, na primavera e no verão, não vamos ter o gás russo. Então, vamos ter que repor sem este gás e vamos ter que comprar muito caro qualquer gás, basicamente, que teremos no mercado. Por isso, pensamos que os preços do gás vão ficar e vão permanecer muito altos durante muito tempo. Isso, claro, depois leva ao outro tema, não é? A outro fator que é fundamental, que é a inflação. A inflação, como sabem, em Portugal aumentou muito mais tarde que no resto da Europa e muito mais tarde que em Espanha, por exemplo, porque em Portugal, ao princípio, os preços da energia ficaram bastante estáveis, permaneceram ao mesmo nível, quando, por exemplo, em Espanha, muitas famílias têm o seu preço da eletricidade ligado diretamente ao mercado. Então, fez com que em Espanha os preços disparassem, mas, claro, agora que pusimos um limite aos preços da energia, agora estão a baixar muito em Espanha, mas em Portugal, agora, no mercado livre, muitos fornecedores, no mês de outubro, aumentaram e muito os preços. Isso fez com que, em Espanha, estamos a ver os preços já a baixar, mas em Portugal temos uma inflação já de 10%. Isso porque, nas mais, os preços aumentaram também do lado da energia. Mas o problema é que não é só a inflação energética. Agora, como propagou a inflação, agora são quase todos os produtos, que vemos que a inflação subjacente, que é a inflação quando não temos aqui dentro a energia e, basicamente, a comida, ou pelo menos a comida fresca, que são as matérias-primas, que são os mais voláteis, vemos que temos preços que aumentaram já de todos os produtos e também de todos os serviços, que já estamos em 7%. Então, temos uma inflação em Portugal que muito provavelmente vai ser persistente e mais alta do que no resto da Europa, ou pelo menos do que em Espanha ou do que em França, em que lá a inflação está bastante mais baixo. E quando isso acontece, depois a pergunta é se os salários vão aumentar ou não, e se aumentarem, basicamente temos depois um círculo assim de inflação de preços e de salários, e aí depois é muito difícil realmente baixar a inflação. Mas o que vamos ver é que, como no resto da Europa, os salários não estão a aumentar como a inflação. Então, isso significa que as famílias vão perder poder de compra, isso sim vai levar à queda do consumo, muito provavelmente, mas que também vai ajudar a inflação a baixar pelo menos um pouquinho. Agora, é pouco provável que a inflação volte aos 2% ou 1% que tivemos nos últimos 10 anos. É mais provável que a inflação depois sim fique ali, vamos ver em 2023, num 4% ou 5%, mas não num 10%, porque os salários não estão a seguir, não é? Uhum. Pois, porque aqui em Portugal a inflação que se verifica ao nível, por exemplo, daquilo que é o cabaz normal que as pessoas utilizam, e basta ir aos mercados para perceber, está claramente acima dos 10%, está nos dois dígitos, mas claramente acima dos 10%, e que vai ter seguramente o impacto nas famílias, e o tal preço do gás e da eletricidade, que se estima que agora em janeiro, que, enfim, quem não esteja no tal mercado regulado possa sofrer um impacto maior de consumo, que é também quando as pessoas estão a consumir mais eletricidade com o aquecimento das casas e por aí fora, e portanto admito que de facto isto vai ser uma situação que vai ter impacto ao nível do consumo das pessoas, naturalmente. Sim, exatamente. E o problema é que os governos na Europa não podem realmente subsidiar os produtos e a energia para todos. E
ou seja, isso fizeram-no durante uns meses, em 2022, mas não podem fazê-lo depois em 2023, 2024, sabendo que os preços da energia vão ficar assim muito altos durante muito tempo. Então, sim, é provável que depois do momento em que baixemos os impostos na energia e que demos uns descontos a todos, agora em 2023, sim que afinal os preços vão aumentar e um pouco mais. Também temos de dizer que para já os preços do petróleo baixaram durante os últimos meses, as últimas semanas, pelas antecipações expectativas de recessão a nível mundial, mas também temos de ver que, por exemplo, se a China realmente recuperar, que temos aqui uma grande dúvida, porque a pergunta é se, por exemplo, a estratégia do Zero Covid vão realmente levantar eles as restrições, ou se, por exemplo, se tiverem uma nova onda, não é, de pandemia, e que aí vão desacelerar mais. A grande pergunta é se eles, com a nova estratégia, vão conseguir recuperar, a economia vai recuperar, e se isso for o caso, então depois vamos ter claramente os preços do petróleo e da energia que vão aumentar ainda mais. Então aí sim, em 2023, mais inflação. Mas para já, como vemos que os preços estão altos, mas estáveis, significa que basicamente a inflação vai baixar um pouco, porque, claro, as pessoas vão consumir menos, não é? Quando nós dizemos que a inflação vai baixar um pouco é não tão alta como foi, mas acima do que já foi. Portanto, exatamente, estamos com um impacto significativamente elevado. Sim, e também porque depois essa será a grande pergunta para o Banco Central Europeu. É até onde levar as taxas de juros e isso realmente, porque para eles sempre a grande pergunta é a inflação, que normalmente é o objetivo deles, a trazer a inflação moderada até aos 2%, e depois também a atividade, não é? E a atividade, o problema é que se calhar o Banco Central Europeu vai dizer, afinal, não vale a pena baixar a inflação até os 2%, porque para isso teríamos que levar uma recessão muito forte, teríamos que subir as taxas de juros, se calhar até aos 4% ou 4,5%, isso é impossível, ou pelo menos seria um esforço muito importante em termos de economia. Isso, se calhar, vamos ficar ali nos 3% de taxas de juros, que isso significa que ainda vamos aumentar uns 50 pontos agora em dezembro, se calhar 25 e 25 no primeiro trimestre, e que depois, para não afetar muito a atividade, vamos deixá-los por aí. Mas isso, se calhar, significa que vamos aceitar um nível de inflação mais alto do que o conhecemos, não é? Se calhar uns 3 ou 4%, sabendo que, pois, estamos num mundo em que, se calhar, a energia vai ser mais cara, também temos a transição energética, não é? Que também isso vai levar a preços mais caros e, se calhar, também, se tivermos relocalizações das atividades da China, por exemplo, para a Europa, isso também leva a preços e salários mais caros. Então, se calhar, temos que habituar-nos a uma inflação mais alta da que conhecemos, não é? Ou seja, aquele objetivo dos 2%, que é o comumente aceito a nível do BCE, provavelmente vai ser uma realidade que vai deixar de existir. É provável, mas também depois depende, porque também sabemos que na Europa nem todos pensamos da mesma forma, não é? E que também os alemães têm um problema com a inflação, eles claramente têm muito medo da inflação, não é? Porque aconteceu nos anos 1920 e tal, e se calhar ali haverá uma pressão muito alta para continuar a subir as taxas de juros. É sempre igual, não é? Tipo, sempre temos o sul da Europa que está a pensar mais na atividade, também porque somos os países que têm a maior dívida pública, não é? E por isso estamos sempre a pedir que o Banco Central Europeu tenha taxas de juros mais baixas e que apoie as economias e a atividade e que se calhar deixe um pouco mais de inflação. Sabemos também do outro lado, se calhar não vão estar de acordo com isso, por isso é a grande dúvida. Temos de ver que é muito difícil saber realmente, mas o que acham os mercados e o que achamos nós é que não vão ir além dos 3%. Então, sim, significa que se calhar
quando já não vamos subir as taxas de juros, a inflação não estará nos 2% e por isso vamos ali deixar uns 3, 4%. Também é por isso que os salários estão a aumentar uns 3%. Muitos países já temos acordos para aumentar os salários de 8 ou 9%, mas nos próximos 2 ou 3 anos, o que significa que temos 3, 4% por ano e que sim, isto poderia ser a nova normalidade, não é, da inflação. Bem, e também o outro ponto fundamental é que o Banco Central Europeu realmente também tem que seguir o que faz o Banco Central Americano, a Fed, porque a Fed, como sabemos, é sistémica. É tão importante que quando eles sobem as taxas de juros, todo o resto do mundo tem que fazer igual, porque senão os capitais, os fluxos de capitais vão todos para os Estados Unidos, então as moedas depreciam-se. É o que aconteceu em todos os mercados emergentes, mas também na zona euro. Vemos que o euro depreciou-se e muito durante os primeiros meses de 2022, até passou por baixo de $1. Então, sim, o Banco Central Europeu teve que subir as taxas de juros e vai ter que continuar a fazê-lo também por isso, porque um euro muito baixo já leva a inflação importada, porque muitos produtos, muitas matérias-primas, os preços estão estabelecidos em dólares, então, claro, com um euro baixo significa que temos uma inflação importada, então isso sim que favorece mais inflação, não é? Por isso temos que subir as taxas de juros, mas também pensamos que o Banco Central Americano vai subir ainda 50 pontos e depois um pouco mais em 2023, primeiro trimestre, e depois sim que vai esperar. E pronto, nesse contexto, sim, por favor. Ainda aqui o gap entre a Eurozona, que é a Europa, o BCE, e o Banco Inglês, o Banco de Inglaterra e os Estados Unidos, é um gap significativo. Sim, é importante, mas também porque pensamos, os economistas pensam, que o nível não é o mesmo. Ou seja, que o nível recessivo, o nível neutral, em que isso não afeta a atividade, e depois o nível recessivo, ou seja, quando vamos mais além desse nível, não é o mesmo na zona euro de que nos Estados Unidos ou que na Inglaterra. E, por exemplo, 2% é o que os economistas acham ser a taxa de juro neutral. E nos Estados Unidos já é 3,5%, 3,5%. Depois, por isso também é que é normal que haja uma diferença, não é, entre a zona euro e os Estados Unidos. Também temos que dizer que os mercados do emprego não são os mesmos. As tensões são muito mais fortes nos Estados Unidos, no Reino Unido. Lá a taxa de emprego está nos 3, 4%. E os salários estão a aumentar já uns 5, 5,5%. Na zona euro, como já disse, estamos num 3%. E a taxa de desemprego está lá para os 7%, dependendo dos países, obviamente. Mas então é por isso que o Banco Central Europeu não tem que subir tanto como os outros. Sim, tem que subir e, vamos dizer, seguir a mesma tendência. E, claro, como disse, nesse contexto, então, obviamente, as nossas previsões de ECOFAS é para um forte abrandamento do PIB mundial em 2023, mas também temos que dizer isso. Pensamos que vai haver uma recessão na Europa, mas quando falamos de recessão, são 2 trimestres consecutivos com declínio do PIB. Significa isso que não significa que temos uma crise ou uma recessão como durante a pandemia ou como, por exemplo, em 2009, durante a crise financeira. É muito importante perceber isso, que é verdade que todos os economistas estamos a dizer muitos fatores negativos, recessão e tal, mas não se pode comparar com o que foi, não é, a pandemia ou a crise financeira. Mas pronto, 1,9 é muito baixo. É muito mais baixo do que o que conhecemos nos outros anos, nos anos normais, em que temos 3%, não é? Mais ou menos de crescimento do PIB. E se olharmos agora para os diferentes países, claramente, como já o disse, a Alemanha e a Itália, pensamos, são os países na Europa mais dependentes do gás e tal, e por isso, afinal, são os países que vão ver o PIB cair em 2023. Depois, outros países como França, como Portugal ou Espanha, vão se calhar ver o PIB cair no primeiro trimestre
2023, no segundo, se calhar também, então se calhar uma recessão nesses países, mas que depois, como vão recuperar nos outros trimestres e, por exemplo, no terceiro trimestre de 2023, com o turismo em Portugal ou em Espanha, então, afinal, podem ter um crescimento positivo do PIB, mesmo um crescimento que seria muito baixo, um forte abrandamento em todos os países, porque, obviamente, como já lhe disse, é impossível um país como Portugal ou Espanha, realmente é uma ilha energética, como já lhe disse, não há conexões, mas não é uma ilha económica, porque, obviamente, dependemos muito uns dos outros. Então, sim, é impossível quase que tenhamos um crescimento muito forte em Portugal, quando o resto da Europa realmente abranda. Inglaterra é o país que, se calhar, também vai realmente ter a caída mais forte do PIB, porque lá temos uma inflação muito forte, muito alta, lá para os 11%. Também temos de dizer que as taxas de juros, como já ouvimos, estão muito altas, e também lá o governo já disse que as ajudas vão ser mínimas. Lá, para não favorecer a inflação, para tentar moderar a inflação, vão simplesmente aceitar que a procura tem que baixar. Então, que as empresas não vão receber ajudas, as famílias, só as mais vulneráveis, as mais pobres, vão receber ajudas e tudo o resto tem que sofrer. Eles pensam e dizem que temos de sofrer um momento, um ano ou dois, e depois assim baixa a inflação e depois já veremos. Por isso, é muito provável que o Reino Unido sim tenha uma recessão bastante forte e mais longa, mais prolongada do que o resto da Europa. Depois, os Estados Unidos, pensamos que sim, forte abrandamento, 1% é muito baixo pelo que são os Estados Unidos, e isso, claro, é porque a Fed subiu muito as taxas de juros, já temos o consumo a baixar, o investimento também a abrandar, e também, obviamente, o setor da construção, vamos ver isso depois, mas o setor da construção é o primeiro sector prejudicado pela subida das taxas de juros. Então, os Estados Unidos, o segundo motor da economia mundial, também a abrandar. E o terceiro é a China. Já falei muito da China. Aqui pensamos que não vai recuperar rápido, mas pronto, temos lá claramente o problema de outra estratégia zero Covid. Então essa é a grande dúvida, se a China vai conseguir acelerar, sabendo que há um risco novamente da pandemia. No Brasil, pensamos, afinal, estamos a rever a previsão de crescimento, pensamos que agora vai ser 0,7, muito provavelmente. É um país que já não tem a inflação, que subiu muito as taxas de juros de 2% ou 14% no ano. Isso foi em 2021 e 2022, e agora já deixou de subir as taxas de juros, então a inflação já está a baixar muito rápido ali. Então, se calhar, sim, isso vai afetar a atividade, mas depois pensamos que podem recuperar, e na segunda parte do ano, em Brasil, se calhar, a economia vai portar-se bem, se compararmos com o resto do mundo, não é? E a Índia é um país interessante porque é tipicamente o país que não está muito aberto, não é muito aberto ao resto da economia mundial, e por isso, quando temos fatores negativos na economia mundial, eles não sofrem tanto. E também estão a beneficiar-se de importações do petróleo russo muito mais barato, porque, claro, são quase os únicos que estão ainda a comprar petróleo russo, e como ninguém quer comprar petróleo russo, o preço está muito mais baixo, lá para os 60, 55 euros ou dólares. Então, a Índia está a beneficiar-se também de um petróleo mais barato. E agora, se falarmos das avaliações de risco país, são avaliações que atualizamos todos os trimestres, e vem que, claro, vai de A1, que é um risco muito baixo, a E, que são um risco extremo, que são os países onde COFAS não vai, porque são quase todos os países em guerra. Aqui é importante dizer que o risco país, para nós, não é risco de dívida pública. Incluímos aqui muitos riscos diferentes. É risco macroeconómico, risco bancário, risco de balança de pagamentos, risco de dívida pública, obviamente, risco político, risco ecológico, por isso. É um pouco um indicador assim com muitos riscos. Então, o que podem ver aqui é que baixamos a avaliação
de muitos países, 6 países na Europa e depois outros mais, Egito e Chile. E como podem ver, já tínhamos, na realidade, baixado a avaliação de Portugal, de Espanha, de França, da Alemanha e de muitos países na Europa no segundo trimestre, porque já sabíamos, obviamente, o que estava para vir, não é? A3 é um risco, vamos dizer, aceitável, que obviamente estamos no contexto, como já disse, muito adverso. Por isso é que baixamos já essas avaliações e este trimestre o que fizemos foi baixar as avaliações dos países que estavam em A1, porque A1 é um risco mais baixo e até países como a Suíça, por exemplo, quase não tem dívida pública e tal, o problema é que está muito vulnerável ao risco energético, porque o problema é que a Suíça não tem reservas de gás, por isso eles vão depender, por exemplo, da Alemanha ou da Itália para lhe mandar gás, mas o problema é que, obviamente, se eles têm que fazer racionamento Itália ou Alemanha, do gás não vão enviar gás para a Suíça. Por isso, países como Suíça ou Luxemburgo, que normalmente são países sem nenhum risco, afinal, sim, nesse contexto, tem algo de risco. Por isso, baixamos a avaliação. Também, por exemplo, Noruega é o único país em A1, porque é um país que produz gás e, por isso, é o único que podemos dizer é um risco muito, muito baixo. E depois, a Itália é, se calhar, o grande país do qual baixamos a avaliação este trimestre. Porquê? Porque é um país que, já o disse, tem problemas, claro, de dependência energética, também tem a dívida pública das mais importantes da zona euro e é o país que está debaixo do olho dos mercados e que sabemos que se há tensões, então depois os mercados vão claramente não querer comprar dívida italiana e também risco político. Temos lá uma coligação de direita, extrema-direita, que para já está a funcionar, mas também sabemos que as coligações na Itália duram um ano, nem muito mais. Então sabemos que é possível que seja pouco estável e que afinal tenhamos problemas políticos também na Itália. Por isso, a avaliação B, que é muito baixa para o que não é um país desenvolvido. Bruno, Bruno, já agora só, portanto, quando olhamos para isto, e já vamos no próximo slide, Sim. é a avaliação setorial, mas aqui neste o que a gente pode ver é como nós, de facto, 70% das nossas exportações estão concentradas aqui no A3, basicamente. Significa que, enfim, é um risco que se deteriorou, mas ainda assim é uma situação que, acompanhando muito bem as empresas, acompanhando muito bem, enfim, o risco, esse risco de exportação e o crédito, e o risco de crédito dessas empresas, estamos numa situação, enfim, tem algum desequilíbrio, poderá ter algum risco, mas ainda assim podemos ser, enfim, otimistas o QB, atendendo de facto como vemos este mapa e a coloração deste mapa, parece-nos a nós que só se houver aqui uma disrupção muito significativa a nível de fornecimento de energia, com apagões, como se fala, possíveis apagões na Finlândia e Suécia, em resultado do maior consumo de energia, se for o caso do tal inverno, o que podemos dizer aqui é que temos que fazer aqui uma gestão, de facto, enfim, muito de curto prazo, mas ainda assim o nosso panorama, enquanto empresas exportadoras, é um panorama controlado pela dependência que temos só da Europa, apesar da guerra da Ucrânia, apesar de todos esses fatores. Sim, exatamente. Ou seja, nós aqui, quando baixamos a avaliação, obviamente é para dizer, esses países, normalmente seja a França, a Espanha, Portugal, a Alemanha e tal, são países que normalmente são A2, então é o risco baixo, não é? Não é o mais baixo porque tem dívida, por exemplo, e tal, não é? Quando compararmos com Luxemburgo ou Suíça, mas é um risco baixo. E claro, como o contexto é adverso, como tudo o que já dissemos, depois sim, baixamos a A3, mas claro, se compararmos com o resto do mundo e tal, não tem nada a ver. Não estamos num risco elevado e tal, porque também temos que pensar que num risco país há muitas coisas estruturais, por isso não todos os países têm a mesma estrutura, não são tão sólidos todos, então claro, já sabemos que A3 é baixo, pelo que é França, pelo que é Espanha, pelo que é Portugal ou Alemanha, mas ainda é muito melhor do que o que conhecemos, por exemplo, na África, onde há muita pouca estabilidade, ou também na América do Sul, não é? Ou na Ásia, obviamente.
E sim, bem, então agora falarmos do risco sectorial, também é igual, vai de risco muito baixo a risco muito elevado, não é? E aqui, sim, o que podem ver é que quase tudo está assim em risco elevado, pelo menos. E ainda mais na Europa Ocidental, onde não baixamos as avaliações, mas porque já o tínhamos feito no mês de junho. Então, claro, aqui só baixamos a avaliação da Madeira. Temos de dizer que as avaliações na Europa Ocidental são quase todas as mesmas, porque vemos que, claramente, em todos os países da Europa Ocidental, os três fatores negativos são idênticos, não é? Sim, o que fizemos, vamos dizer, este trimestre é baixar as avaliações nas outras regiões, porque pensamos que sim, os preços, por exemplo, da energia vão ficar altos, isso para muitos países. E não só para os países europeus, mas como já tinha dito, como os europeus vão ter que pagar o gás muito alto, então o resto do mundo também, porque, claro, é um mercado mundial, não é? E aqui o que é muito importante perceber é que os três fatores negativos que já mencionei, crise energética, inflação e subida de taxas de juros, isso afeta e prejudica a quase todos os setores. Normalmente temos um fator negativo e depois, bem, os outros, os que não estão assim expostos, estão melhor, mas assim temos três. Por isso, por exemplo, os setores que consomem muita energia, como a indústria química, os metais, a indústria do papel, ou o transporte. Claro, esses todos estão em risco elevado, quase em todos os países. Depois, o setor que é mais prejudicado pelas subidas de taxas de juros, a construção. O problema é claro, depois isso afeta também a madeira e os metais, porque são os que fornecem, não é o setor da construção. E a inflação, que vai levar depois a queda, vamos dizer, do poder de compra das famílias, isso sim tem um impacto no comércio, no têxtil também, e etc. Então, depois, por isso é que quase todos os setores, como podem ver, pensamos que nesse contexto é um risco elevado. Só a farmácia e, vamos dizer, os produtos tecnológicos é que estão a resistir um pouco mais e vemos que até estamos a dar um risco baixo pela indústria da farmácia. Mas vemos claramente que para já não é o melhor momento para os diferentes setores e quase todos estão em risco elevado. E agora, se falarmos de Portugal, rapidamente. Só interromper, para informar aqui, enfim, a nossa audiência, que se quiserem colocar questões, podem ir começando a colocar questões, porque os últimos 15 minutos, às vezes as pessoas já se esquecem de algum ponto para trás e, portanto, estejam à depois nós resumimos nesses últimos 15 minutos. Desculpa. Não, faz favor. Então, sim, falarmos do PIB e compararmos Portugal com o resto da Europa, vemos que Portugal, sim, a economia portuguesa recuperou rápido e, afinal, sim, está uns 3, 4 pontos acima do que era o PIB no fim de 2019, antes da pandemia, não é? E essa diferença ainda mais importante se compararmos com Espanha. E, claro, comparamos os dois países, porque vemos, por exemplo, no primeiro trimestre de 2021, quando ainda era um pouco a pandemia, eram os dois países mais afetados na Europa, porque são os dois países que dependem mais do turismo. Dizemos que o turismo foi o sector que custou-lhe mais a recuperar, não é? Pelas razões óbvias. Então, mesmo o que vemos agora é que o turismo em Portugal recuperou muito mais rápido do que na Espanha. Isso parece pouco, porque vemos que a Espanha, sim, também está a recuperar, mas está ainda, por exemplo, este verão, que os últimos dados aqui são julho, agosto e setembro, em Portugal tivemos o mesmo número de turistas internacionais de que em 2019, basicamente, que no verão de 2019. Só faltam, basicamente, em Portugal, os turistas brasileiros. Todos os turistas europeus voltaram e até os ingleses estão a viajar menos pelo resto da Europa, mas em Portugal, sim, voltaram todos. Na Espanha, vemos que é diferente. Ainda estão um 10% por baixo de o que era o verão de 2019. Por isso, sim, temos que ver depois se é que, afinal, os turistas que iam para a Espanha agora vão mudar e vão para Portugal, então, se calhar, mais potencial ainda para o turismo português, temos que ver. Ou se é só que os turistas ingleses e alemães que não foram à Espanha vão voltar para o ano, não é? Mas, pronto,
o turismo recuperou rápido, isso é o que permitiu a Portugal ter um PIB assim tão dinâmico, e também pensamos que isso também vai ajudar a favorecer o crescimento, pelo menos positivo, de Portugal em 2023, porque pensamos que os turistas vão continuar a viajar, e pensamos que vão continuar a ir para Portugal, porque também temos de dizer que é um país que ainda, para já, é muito barato, então sim, se calhar as pessoas, nem que tenham menos dinheiro, as famílias, vão continuar a viajar para Portugal. Significa que o indicador que se pode dar às empresas do setor é que os preços podem subir alguma coisa. Sim, parece que pode ser. Mas também depois... Os turistas espanhóis estão a vir também para Portugal. Sim, vai, e mais nessa semana, não é? Que quase toda a semana é feriada em Espanha. Não, é verdade. Mas também é que Portugal acho que beneficia dessa comparação, não é? De preços mais baratos para já do que Espanha, por exemplo. Isso faz com que, claro, toda a Europa queira vir para Portugal, e se calhar é verdade que se os preços aumentam, aí se calhar vamos perder alguns turistas, vamos ganhar outros, se calhar, não é? Também, mas claro, isso depois já muda toda a estrutura do turismo, quando os preços aumentam muito. Mas para já sim, parece que como voltaram todos, podem subir um pouco mais os preços. E agora, se falarmos dos consumidores, vemos que, primeiro, os salários estão a aumentar um pouco mais do que no resto da Europa. Vemos um 7% na indústria, um 10% nos serviços, mas temos que dizer que isso é quando compararmos com setembro de 2021. E em 2021 os salários tinham baixado mais nos serviços, porque, claro, foi o setor, e, por exemplo, a restauração e tal, tinham sido mais prejudicados pela pandemia. Então, isso significa que, também é por isso que estamos a comparar com o preço e com salários há um ano atrás, mas, basicamente, estamos com um 6, 7% de crescimento dos salários, se olharmos para os dados, não é, do INE. Mas isso, claro, é mais baixo do que a inflação, que é um 10%. Então, significa que temos uma redução do poder de compra das famílias. Isso, obviamente, faz com que as famílias tenham menor confiança. É o que vemos aqui. Quando perguntamos aos consumidores as suas perspectivas com respeito à sua situação económica nos próximos 12 meses, no próximo ano, não é? Também, por exemplo, como eles veem a situação económica em Portugal, e vemos que estamos mais baixo, basicamente, do que durante os últimos anos, e que estamos nos níveis de pandemia, de crise financeira internacional e também da crise da dívida, não é? Há 10 anos atrás. Então, vemos que claramente os consumidores não têm confiança, e quando isso acontece, e cada vez que isso aconteceu nos últimos anos, sempre caiu o consumo. Isso é normal, não é? Que não é momento quando há tanta incerteza e quando até estamos a perder poder de compra, significa que, afinal, vamos poupar um pouco por precaução e não gastar. Por isso, pensamos que, claramente, o consumo vai cair em Portugal, mas como em toda a Europa. É importante dizer que a confiança dos consumidores está, assim, muito baixa em todos os países europeus. E, para acabar essa apresentação, falar um pouco das empresas. Se calhar é o mais importante aqui. E vemos que, claramente, esta vez temos, obviamente, esta crise, como durante a pandemia, mas que agora sim temos um problema, que é que os custos de financiamento estão a aumentar, que todos os custos estão a aumentar, que a procura vai diminuir, mas que, uma vez mais, os custos agora vão aumentar. E vemos que, se olharmos para as taxas de juros dos empréstimos para as empresas, estão a aumentar, e muito rápido. Porque temos que pensar que os números esses aumentaram muito nos últimos 2 ou 3 meses. Porque temos que pensar que o Banco Central Europeu começou a subir as taxas de juros só no mês de julho. E os últimos dados esses são de outubro. Então vemos que já em 2 meses, 2, 3 meses depois o Banco Central Europeu começar a subir as taxas de juros, já temos um aumento muito forte.
E o problema em Portugal, que ainda é mais importante, por exemplo, do que em França, é que a maior parte dos empréstimos tem taxa de juro variável, ou mista, pelo menos. Vemos que é mais de 80%. Isso significa, claro, são muito mais reativos, não é? De que quando uma empresa tem uma taxa de juro fixa, que isso permite, obviamente, não ter assim um aumento muito forte das taxas de juros, nem que aumentem, não é, nos mercados. Agora sim vemos que quase todas as empresas já vão sentir esse aumento das taxas de juros e do custo de financiamento. E vemos que ainda mais as empresas mais pequenas, as microempresas, as pequenas empresas, e ainda mais, se calhar, no alojamento, na restauração, também na construção e na indústria. Por isso, Então, sim, pensamos que... Isto, de facto, isto é uma informação importante. Quando nós vemos que o tecido das grandes empresas é 70%, portanto, significa que 73% das grandes empresas têm a taxa de juros variável, mas algumas destas empresas, enfim, que é pela sua dimensão, têm uma capacidade negocial diferente, e algumas das linhas que ainda têm em vigor são linhas Covid, ainda do tempo da pandemia, em que de facto as taxas, fundamentalmente o risco passou para o Estado, saiu dos bancos e passou para o Estado. E aqui o que é preocupante é que aqui nas tais áreas de atividade de crescimento, alojamento, restauração, 87 pequenas empresas, o nosso tecido empresarial de facto está em pequenas e médias empresas. Isto é uma informação importante com esta subida de taxa de juros, subida da energia e até a subida de salários, ainda que aqueles números que apareceram, quando nós, enfim, estamos no nosso dia-a-dia a falar com as empresas, verificamos que os aumentos não são tão elevados, talvez dos serviços, aquele aumento que nós vimos tenha muito a ver com a necessidade, a falta de mão de obra, e portanto houve um crescimento seguramente aí de salários, e portanto daí o peso, mas isto são dados que de facto, apesar de estarmos naquela zona A3, em termos de risco país, risco economia, isto é um dado importante porque vai ter um impacto significativo na estrutura de custos das empresas, e se estamos com uma previsão de alguma redução de consumo, quer na Europa, para as nossas empresas exportadoras, quer aqui no mercado interno, isto são dados que de facto, enfim, já a situação já não fica tão agradável de se antever. Sim, e para já é verdade que em Portugal as insolvências continuam a ser muito baixas, ainda mais baixas que em 2021. Mas também é verdade que, pelos dados, vemos que para já aguentaram muito bem as empresas portuguesas, como por exemplo as empresas italianas ou francesas, mas foi graças à liquidez. Tinham muita liquidez da pandemia, obviamente dos empréstimos dos Estados, dos bancos com a garantia dos Estados, mas que, claro, está a baixar essa liquidez, que está basicamente a voltar aos níveis normais. Então sim, agora vai ser muito difícil absorver totalmente o choque negativo, não é, que estamos a ter, e esse aumento dos custos, que já podemos um pouco nos primeiros meses absorver este custo, mas que agora sim vai ser mais complicado, e ainda mais quando vamos ter que ir ver os bancos e pedir outros empréstimos, não é? Que agora vão ser sim com taxas de juros muito mais altas. Por isso sim, pensamos que as insolvências em 2023 sim que vão aumentar e muito. Claro. E eu, por acaso, aqui há tempos a falar com um conjunto de empresas que vamos visitando a nossa atividade, um dos temas que quando se olha para isso, acho que as empresas deveriam ter muito em conta, é a questão dos prazos de pagamento. Ter um controle muito grande em prazos de pagamento, porque aí é uma forma também de se perceber como é que está a tesouraria do nosso cliente e se de facto está com dificuldade ou não, para haver uma maior ou menor concentração de crédito com essa empresa. Porque com estes indicadores, de facto, se também alargamos prazos, seguramente que vai haver uma maior dificuldade depois nas empresas que têm que financiar esse fundo de maneio, têm que financiar essa atividade. E a estes preços, de facto, não é fácil. Estamos nos últimos 10 minutos do nosso webinar.
ainda não temos questões aqui da nossa audiência, portanto, gostaria de que os nossos, enfim, quem está a assistir, que colocasse as questões, tem tempo para isso. O que eu não sei se esta apresentação chegou ao fim, gostava de ver. O Bruno era enfim, o que é que parece ao Bruno dentro deste enquadramento económico, que conselhos é que nós podemos dar aqui, de facto, à nossa indústria exportadora, que está com o tal peso, nomeadamente alguma da têxtil e outras estão com peso significativo do aumento de preço do gás, quem não negociou tarifas fixas para este período, da própria eletricidade, e, portanto, vão ter um impacto significativo aí. O que é que nós lhes poderemos dizer relativamente às preocupações que tenham? A nível do crédito, é provavelmente de confiarem mais, naturalmente, numa seguradora de crédito, porque o mercado e as previsões que o mercado nos possa dar relativamente a esse comportamento, pelo que eu estou a ver aqui, é, de facto, e seguramente, uma degradação. Claramente. Não, é isso, exatamente. É que, claramente, vemos que nos últimos 2 anos estávamos no contexto quase sem risco nenhum, e que agora sim, que estão a aumentar realmente os riscos todos, que não é uma situação assim horrível como a pandemia ou 2009, mas que sim, como disse muito bem. Agora, acho que o ponto positivo é que estamos a antecipar já, há uns meses atrás, a crise que vem, não é? Por isso também é mais fácil preparar-se, não é? Preparar-se, já antecipar tudo e sim, acho que é mais fácil assim. E o que é que esta é a questão que há pouco colocou e que é importante, que é a questão do possível aliviar das medidas do Covid, anti-Covid, Covid-0 que a China tem, que vai provocar provavelmente um consumo maior no país e, fundamentalmente, se calhar uma menor interrupção das cadeias de produção. Porque um dos grandes problemas que nós enfrentámos foi que, como fechavam as fábricas, os tipos fechavam as fábricas, deixavam lá as pessoas dentro, os portos deixavam de trabalhar porque não operavam, portanto, provavelmente podemos ter aí alguma abertura e se calhar algum alívio na cadeia de produção, o que também acaba por ajudar a que as economias recuperem um pouco mais, porque deixam, sei lá, falhar o gás e falhar a matéria-prima, já são duas variáveis complicadíssimas na produção das empresas. Sim. Bem, já nos últimos meses baixaram as tensões nas cadeias de abastecimento. Isso mostram todos os indicadores, realmente. Se calhar o pico foi mais em abril, maio, não é? Quando tínhamos a estratégia zero Covid na China, que também havia confinamento em Xangai e tal. Mas agora é verdade que isso acho que pode ser um ponto positivo, mas também temos que dizer que se acelerar a China vai fazer com que subam os preços das matérias-primas. Também temos que perceber isso, que os preços para já do petróleo também ficaram assim tão baixos porque a China ainda não acelerou, ainda não recuperou. Por isso é positivo pelas empresas que vão exportar para a China, é positivo, sim, porque significa mais procura externa, mas também temos de ver que isso vai levar a um aumento dos preços das matérias-primas, dos metais também, que baixaram muito, porque a China já não, a indústria, por exemplo, da construção já não estava a pedir tanto metal, mas sabemos que se isso voltar a aumentar, sim, devemos ter, se calhar, uma inflação mais importante, menor recessão, mas inflação se calhar mais persistente e mais alta, não é? Porque, mas é que eu, por acaso... se pedirem mais gás, por exemplo, se a procura de gás ou aumentar e tal, vamos ter que pagar ainda mais, porque, claro, temos que repor as reservas de gás. Eu, por acaso, ontem ou antes de ontem, li um artigo que dizia que agora a China resolveu centralizar numa empresa pública toda a indústria mineral, a indústria de minério que eles têm, alguma de metais, porque os metais baixaram muito e, portanto, isso também é um sinal, se calhar, deles controlarem preços no sentido de tentar diminuir a oferta para que arranque, porque a China é o problema também da sua economia, que é uma economia também muito endividada por causa da construção e que poderá, não cresce tanto como este prevê, poderá criar aí também uma bolha complicada que pode ter um impacto também adverso em todas as economias.
Sim, sim, eles, claro, é um capitalismo muito dirigido, vamos dizer. Por exemplo, eles, quando veem que os preços estão a ficar muito altos, como por exemplo, dos fertilizantes, decidiram impor restrições às exportações de fertilizantes para ter a certeza de que vão ter oferta para o mercado doméstico e sim preços mais baixos. Também é o caso, por exemplo, dos porcos, por exemplo, em que disseram, bem, não devemos importar nenhum porco, tudo pelo mercado doméstico, assim os preços não ficam tão altos. Eles sim, sempre tentam controlar um pouco os preços e por isso também é o que querem fazer para os metais, não é? Mas isso sim, depois é muito difícil porque eles realmente, se, por exemplo, baixarem a oferta, vão aumentar os preços dos metais, o que é bom para alguns exportadores de metais, mas depois para todas as indústrias, como por exemplo automóvel ou a construção, os custos dos inputs ainda vão subir ainda mais. Por isso, sim, o preço das matérias-primas é uma coisa muito volátil. Enquanto tivermos uma guerra que, claro, envolve a Rússia, que é um produtor muito importante de muitas matérias-primas, vamos ter tensões e pode ser que, em algum momento, por medo a uma ruptura de abastecimento, afinal os preços aumentem e muito, como os cereais baixaram pelo acordo entre a Rússia e a Ucrânia e Turquia, não é? Mas se calhar bem, se houver um conflito mais importante ainda entre a Rússia e a Ucrânia e que a Rússia sai do acordo, os preços dos cereais voltam a disparar, não é? Isso pode acontecer também, mas mais se a China tiver uma onda e que tem que fechar tudo novamente, temos outro problema, mas parece que, para já, vamos ver, será mais, se calhar, uma recuperação um pouco mais forte da China, que pode permitir uma recessão menos importante no resto do mundo. Claro. É um pouco difícil, Obrigado. Nós estamos a planear voltar a fazer um webinar agora no próximo ano, talvez no meio do primeiro trimestre, final de março, fim do primeiro trimestre, precisamente para tentar perceber como é que está esta evolução, pois que vale a pena abordarmos estes temas com frequência, para irmos monitorizando, nomeadamente esta questão do aumento de salários e o impacto que possa ter a nível da economia e, fundamentalmente, perceber também os impactos a nível enfim, dos preços da energia nas nossas empresas exportadoras, porque é uma preocupação grande. Nós temos um setor exportador muito centrado na questão da têxtil, quer da confecção, quer da produção têxtil. O automóvel é componentes e só aqui a Auto Europa. Depois temos a pasta e o papel, que também é uma componente importante, e já vimos o risco cresce desse setor, nomeadamente quem vende para papeleiros situados na Europa e que tenham dependente de consumo energético, França, Alemanha e por aí fora. E, portanto, o que é um tema interessante que voltaremos a ele para partilhar com os nossos clientes e quem nos quer ouvir. E, nomeadamente, a questão que é um desafio que eu deixo ao Bruno, nós também na próxima podemos abordar aqui um pouco este tema das insolvências. Vemos como é que está a evolução, qual é que é a previsão que nós possamos ter. Vimos que há uma quebra, muito provocado pelas moratórias, enfim, alguns apoios que de facto o governo deu às empresas, nomeadamente ao setor enfim, às mais pequenas empresas, PMEs e médias empresas, e é interessante irmos monitorizando isso para que os nossos clientes de facto possam ter uma informação atempada para se tomar as melhores decisões, porque hoje a informação é fundamental e na volatilidade em que nós vivemos. Não sabemos muito bem o que vai acontecer no mês a seguir, dependemos muito do que se passa na Ucrânia. Ainda no outro dia, a questão da tal míssil que caiu lá na Polónia, toda a gente ficou logo com um stress diabólico e, de facto, às vezes estes stresses provocam problemas complicados e que se refletem na vida das pessoas, nas empresas. E daí ser muito importante nós termos isto acompanhado. Estamos no último minuto, só me resta agradecer ao Bruno esta sua intervenção, estes slides que são muito interessantes, porque de facto
vamos podendo acompanhar o que se passa, além das informações que todos hoje vamos recolhendo, quer nos grupos, quer no dia a dia, quer nas empresas, porque as empresas estão muito em contacto com os seus clientes externos e internos. Portanto, agradecer isto, agradecer também aos nossos ouvintes que tiveram o prazer de nos ouvir, espero o prazer e a paciência de nos ouvir e que estarão naturalmente convidados para os próximos webinars, que é uma forma que eu julgo interessante. Se as pessoas não se incomodam, não têm que se deslocar para longe de casa ou do seu local de trabalho e numa pequena hora, frente ao ecrã, enfim, podemos partilhar com eles. Só tenho pena de não nos terem colocado mais questões, nenhuma questão neste caso, mas que era importante também para perceber como vê os temas mas esperemos que da próxima vez tenhamos também aí alguma intervenção dos nossos ouvintes, que é sempre muito importante. Ouvir a opinião deles, ou pelo menos as questões que tenham relativamente à economia. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. E até à próxima, que espero que seja no próximo trimestre do ano que vem. Entretanto, vamos procurar e convidar também alguns economistas a nível, enfim, com experiências a nível global, para nos também darem a leitura de quem está de fora, que é muito importante, e estamos a preparar um webinar com alguém muito interessante também nessa matéria, e depois nós discutimos internamente com o Bruno depois as conclusões de todas essas intervenções. Ok, Bruno. Obrigado. Muito obrigado a todos.